Se você está em dúvida se ter filhos vai afetar positiva ou negativamente a sua relação afetiva, presta atenção no que eu vou te contar. Existem centenas de estudos sobre casais que apontam que a satisfação conjugal diminui com a chegada dos filhos. Daniel Gilbert, um pesquisador de Harvard, especialista em felicidade, demonstra, inclusive, que a satisfação conjugal cai drasticamente após o nascimento do primeiro filho, vai variando conforme os ciclos de desenvolvimento das crianças e aumenta muito quando o último filho sai de casa. Ai, ai, ai. Isso significa que a gente vai recomendar para vocês não ter filhos? De forma alguma, pessoal. O que a gente quer hoje é convidá-los para uma roda de conversa sincera, onde a gente vai falar sobre casamento, filhos, liberdade e vários bastidores. Então, para esse papo ser interativo, como é uma roda de conversa virtual, tô vendo várias pessoas já chegando por aqui, eu quero pedir para vocês comentarem opiniões, em clicar no aviãozinho, convidar mais gente para conversar com a gente, porque hoje eu convidei um casal que eu admiro tanto e que compartilhará conosco um pouco dos bastidores sobre a relação deles, sobre essa decisão de não ter filhos. Vou convidar agora o Denis e a Bárbara. Enquanto eles se conectam, mandem pra gente também coraçõezinhos pra gente ver se vocês estão empolgados aí com a live. E para quem ficar até o final, eu Olá, vou deixar uma palavra. olá! Oi, Denis! Tudo bem? Tudo bem? Como estamos? Maravilhosa, empolgadíssima para essa Estão me conversa. ouvindo bem? Ouvimos bem. Coisa boa, coisa boa. E Dona Bárbara, onde Tá por está? aí, ela já tá na. Você quer fazer uma só? Quer que eu a chame? Quer fazer em três? Uai, eu nunca fiz de 3. Tem como? Tem. Se quiser. Faz, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu aceitar e ver que dá certo. Tem como abrir aí para 3 pessoas. É a primeira vez que eu faço em Olha ela casa. aí. Bárbara, Ei! tudo ótimo. Tô super feliz de ter vocês com a gente. O pessoal tá muito empolgado também. Nós nos dividimos aqui em casa. Deu tudo certo. Querem saber das nossas intimidades, né? É curioso, né? Não adianta. Então, vamos lá. Eu quero saber se vocês podem se apresentar de um jeito diferente. A Bárbara apresentando o Denis e o Denis apresentando a Bárbara. O que vocês acham? É um bom modo de começar com o divórcio. Vamos contando os podres. Tô brincando. Meu marido, primeiro eu queria agradecer o convite. Ó, já uma das filhas aqui, Dona Irene. Queria agradecer o convite da live. Nós nunca falamos sobre isso. É até assim legal para as pessoas entenderem um pouco a cabeça, né, de quem resolveu não ter filhos. Sim. E hoje é tão difícil, né? As pessoas cobram tanto assim. Então é um espaço legal para a gente poder conversar um pouquinho. Meu marido, Denis Xavier. Ele até brilhou. Meu companheiro de todas as horas. Escritor, filósofo, porém que não gosta de falar que é filósofo, mas faz filosofia o dia inteiro. E pai dos meus bebês de 4 patas. É vero. A Bá é uma menina extraordinária, assim. A Bá chegou na minha vida e aí, quer dizer, existe uma marcação na minha vida antes e depois dela. O amor é uma coisa muito importante, acho que em todas as instâncias, mas tão importante quanto o amor, eu coloco também a paz que uma outra pessoa pode trazer para a sua vida. Legal. Então, assim, uma pacificação na relação, uma tranquilidade para você tocar os projetos, para você
se relacionar. Claro que Bá e eu temos também os nossos momentos de tensão, os nossos momentos de conflito, como qualquer outro casal tem, mas a gente tem levado a coisa muito bem até aqui. Isso, né? Não fosse isso. E lá se vão 10 anos de relacionamento, agora em maio do ano que vem, 10 anos de relacionamento, enfim. A gente tem tocado isso com muita tranquilidade e a Bá me trouxe não só essa beleza do amor tranquilo, de um amor de confiança, que você pode tocar a sua vida como a vida deve ser tocada. Bem legal. Devo isso a ela. Que lindo, lindo, que honra ter você aqui. Eu vou me apresentar porque meu marido, Denis, olha só, eu até trouxe aqui. Ele é muito fã, tem vários deus. Não pode largar esse homem de jeito nenhum. De jeito nenhum, não. Inclusive foi ele que me apresentou a você. E aí, bom, ele falou, não, Larissa, toca, você se apresenta, toca o barco. Então, para quem aqui não me conhece brevemente, meu nome é Larissa. Eu escrevi um livro chamado A Serenidade da Renúncia, que vai ser lançado amanhã pela Amazon. E ele pretende ser uma bússola para mulheres que estão em dúvida se elas querem ou não ter filhos, porque eu estava nesse processo quando eu resolvi escrever. E eu estive com o Gustavo eu estou com o Gustavo desde os meus 17 anos de idade, então eu tenho mais tempo de vida ao lado dele do que sem ele. E foi legal vocês falarem, porque eu também entendo que a nossa relação, a minha decisão por casar com ele, não foi pela busca da felicidade, da metade da laranja que ia me completar. Mas foi esse espaço de aceitar quem eu sou e de querer que eu seja ainda melhor. E esse apoio mútuo e esse brilho nos olhos, né, Bárbara, assim, de admiração, que eu acho que é o que faz a gente também não estar só casados, mas estarmos numa relação prazerosa, né, juntos. E eu queria perguntar se vocês acreditam que a felicidade conjugal existe ou um casal feliz é feito de indivíduos felizes? Quer falar, amor? Vai lá. Não, vai você. Agora tem que filosofar. Quando é pra filosofar, vai com Comecei com você. um pouco de filosofia, depois a gente fala de bastidores. É difícil para mim, assim, separar as minhas posições do meu treino filosófico, né? A filosofia existe para isso. A filosofia existe para que a gente possa se compreender melhor, para que a gente possa se colocar melhor no mundo, para entender melhor as situações e evitar as arestas que são próprias da vida, mas evitá-las na medida das possibilidades. Então, eu vejo como impossível um relacionamento funcionar se o indivíduo não dá conta minimamente de si mesmo. O que eu não quero dizer que não exista um grau de reconhecimento de uma certa dependência, mas que não seja uma dependência que esgote aquele que depende, que anule aquele que depende. Os gregos falam de amor, eu sempre comento isso, mas como aqui a gente pode ter um público novo, os gregos falam de amor, de amizade, como o reconhecimento de uma falta. Eu não consigo amar ninguém, não consigo ser amigo de alguém cuja existência não faça para mim diferença. Então é um reconhecimento de que aquilo me falta, de que aquela outra pessoa me falta em alguma instância da minha existência. Então, quando eu digo para Bá... complemento, né? É complemento, é complemento. Quando eu digo para Bá que eu a amo, significa dizer, olha, você, se não estiver aqui, você vai fazer falta. Você é um pedaço que vai ficar faltando, que vai escapar. Então, é basicamente esse reconhecimento. Por outro lado, não pode fugir a ideia de que o amor, e aí eu estou muito ligado à tese objetivista, que o amor é uma emoção ou um ato, ou seja lá o que vocês quiserem chamar, egoísta. Ou seja, que envolve, antes de tudo, o próprio sujeito. Sim. Se eu, que amo, sou anulado no processo de amar, eu desapareço e só vive o outro. Então, o amor ele não pode ser, na minha modesta opinião, um ato de sacrifício, de aniquilação, de expropriação do próprio indivíduo em nome do outro. É preciso, então, que se mantenha um certo grau de autonomia e essa dependência que seja uma dependência saudável, uma dependência
que seja gostosa de ser sentida e não um peso. Muito legal. E aí, quando vocês decidiram estar juntos, já há 10 anos juntos, quando que começaram a falar sobre filhos, se seria uma família de 2 ou se seria uma família mais ampla? Como é que foi lá atrás que surgiu? Eu posso falar, amor? Claro. Foi logo no primeiro dia. No Logo primeiro, no não primeiro dia. esperava, assim. É. Uau. Peso, eu não lembrava Nosso que tinha sido tão cedo. nosso encontro foi, antes de tudo, um jogo de verdades. Legal. O nosso primeiro encontro foi exatamente isso. Eu estava num momento da minha vida que eu falava assim, se for para dar certo, vai ter que ser do meu jeito. Eu não quero se for mais ou menos. E eu acho que ele também estava passando por um momento assim na vida dele. Então nós começamos, eu me desfiz em todos os meus podres, se eu posso dizer isso. E falei, eu sou isso, eu sou aquilo. E falei o quanto eu era difícil, eu era egoísta, eu era chata. Falei de tudo que eu podia. No primeiro, você não tentou nem Se ele tiver que correr, ele vai correr agora. Eu não vou ficar esperando. E aí eu lembro que uma das nossas primeiras conversas, assim, nos 2 primeiros dias. Opa! Um cachorro. Tá vindo. Peraí. E aí, na nossa primeira conversa, eu já mencionei alguma coisa para ele sobre filhos que eu nunca tinha pensado em ter, tal, que eu não me via como mãe. E eu acho que ele relaxou nesse momento para dizer o que ele também pensava. Mas não foi uma conversa que decidiu alguma coisa, sabe? Foi só aquela conversa meio que a gente estava começando, a gente estava se conhecendo, então não foi aquela coisa definitiva, né? E depois, você lembra de mais alguma coisa assim, amor? Uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção é o fato de que a Bárbara ela nunca balançou com relação à questão de ter filhos, né? Eu sei que existe uma dimensão do matrimônio, da maternidade, que é muito importante para a mulher e talvez até uma dimensão cultural envolvida nisso, né? Você agora tá se uniu a um homem, agora quando é que vem a prole, né? Quase que uma pergunta automática, assim, em vista da vida social. Cortando um pouquinho, amor, até mesmo me falavam que isso era biológico, né? Que depois dos 30, a mulher começava a pensar da forma mais maternal, né? Já ouvi isso também. E eu falei, vou esperar. Vai que, né? A cabeça muda. Aí veio o 31, veio o 32, veio o 33. Eu falei, amor, não vai mudar. E assim, eu acho que essa coisa de estar com o Denis também ajudou, né? Porque ele não foi uma pressão contra o que eu já pensava. Que talvez se ele quisesse muito ter um filho, alguma coisa assim, poderia ser que em algum momento eu CD. abrisse a guarda para isso. Mas não aconteceu. Então, para mim, nunca foi um dilema, sabe? Para mim, foi uma coisa natural. Mas isso realmente me chamou muito a atenção, assim, desde o começo a Bá se manteve muito firme. Eu tenho uma questão que ela não tinha não era resultado de uma análise existencial. Não quero ter filho porque... Não, era simplesmente, não quero ter filho, não quero procriar, não quero acordar de manhã e falar assim, tenho que cuidar de alguém, tem alguém dependente de mim e tal. Nunca tinha sido uma coisa meditada. Era muito intuitivo. Assim, não tive essa vontade, nunca tive essa vontade. Mais recentemente, talvez pela idade,
talvez pela maturidade, eu joguei isso num registro mais filosófico. Eu entendo que exista uma dimensão biológica, animal, que grite. Então, as pessoas falam assim, eu também nunca quis ter filho e tal, mas quando eu tive, não sei o quê. Óbvio, né? Você é um bicho. No mundo da natureza, não existe aquele ser que põe um filho no mundo e diz assim, eco, que nojo, a não ser por questões patológicas que são tratáveis no nosso caso. Então, pôs no mundo, você se apaixona, você ama, você defende, é natural, há uma dimensão biológica. Só que eu sou um cara muito cético, muito racional, e olhando para o mundo que nós temos, se eu pudesse optar lá atrás, antes do meu nascimento, e alguém dissesse assim, esse aqui é o quadro do mundo, esse é o tipo de mentalidade que você terá. Quer descer ou quer subir, que é lá onde eu vou estar? Eu diria, não, me deixa quieto aqui. Eu não sou dessa tese natalista que assim, a vida é boa por ser vida. Não. Eu não acho que a vida seja boa por ser vida. Isso também vem dos gregos. Acho que o meu grande problema são os gregos. Cada vida... ou quem concorda, manda aí pra gente. Porque eu fico curiosa, Denis. Você fala com muita segurança pontos que às vezes eu imagino gente do lado de lá regalando o olho e falando assim, nossa, mas será que eu ia querer descer também? Não, porque olha, esses dias eu estava revendo pela 10ª vez esses filmes para fritar o tempo, o Patriota do Mel Gibson, que ele era um guerreiro, ele tinha matado não sei quantas pessoas em guerras anteriores, e chega a Guerra da Independência e ele fala, eu não quero que meus filhos vão para a guerra. Eu queria a paz, eu não quero que meus filhos vão para lá, porque eu sei o que é. Então os meus filhos, eu vou mantê-los protegidos. Só que a guerra começa a chegar no quintal dele e ele se vê com a família inteira enveredado na guerra. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu conscientemente, racionalmente, não quero colocar um meu filho neste mundo. Alguém vai dizer assim, mas se não for assim, como é que nós vamos melhorar o mundo? A minha pergunta vai antes disso. O que você está fazendo para melhorar o mundo a ponto de ter que esperar que eu coloque no mundo uma criança para que ela cure esse mundo doente que nós temos? Porque eu sei do sofrimento que causa estar aqui, eu sei o quanto é difícil, a insensatez, a irracionalidade, a burrice, a loucura, a ignorância tomada como virtude. Eu, que tenho uma excelente vida, diga-se de passagem, muito em função da companhia da Bárbara. Eu faço o trabalho que me dá aqui como possibilidade para melhorar, ofereço aquilo que eu posso oferecer, mas, não, além de tudo, você tem que colocar um filho aqui para sacrifício dos deuses. Não, agora vocês façam o papel de vocês. Eu estou publicando livro, eu estou falando, eu estou fazendo, eu estou o tempo inteiro me movimentando. E isso é o que eu posso fazer. Mas eu não estou disposto a colocar outra vida no altar do sacrifício, simplesmente para dizer, se não for assim, a gente não vai melhorar nunca. Faça o seu lado, que eu faço o meu. Sim. Eu costumo dizer, desculpa te interromper, mas rapidinho. Eu costumo dizer assim, procriar é biológico, mas educar é um ato social. Então, quando a gente olha o mundo, vê que a gente não precisa mais de procriar, já tem gente suficiente, para não dizer gente demais. Aí a gente passa a olhar para um lado assim, por que trazer alguém para esse mundo? Exatamente pelo que você falou, porque muitos casais, às vezes, tomam essa decisão a partir de uma motivação bem romantizada, de ele vai vir com o seu olhinho, a sua boquinha, a bondade da sua vovó, ou enfim, eu tô meio que colocando, porque às vezes a gente não considera que esse ser que a gente vai pôr no mundo é uma incógnita. Ele pode ser uma boa pessoa, ainda que bem educado, sim, um cidadão de bem, sim, mas também pode ser uma pessoa que não vai cumprir com essas livre-arbítrio, né? Pelo livre-arbítrio dele. Sim. A índole. Perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. Não, essa romantização... Diga, amor, diga, amor. Se a gente fizer um exercício mental, o que era o mundo 20 anos atrás? O que nós estamos vivendo hoje?
se eu colocar um filho no mundo hoje, daqui 20 anos, qual que é o mundo que ele vai estar vivendo lá? Não é um pouco de crueldade, assim, eu acho que é crueldade até demais, mas a gente não sabe se o mundo vai estar em guerra, a gente não sabe se esse calor que a gente está vivendo aqui hoje, a cada dia aumenta, a água, a gente não sabe que mundo que vai estar lá na frente, né? E aí eu colocar uma outra vida para viver aquilo lá na frente que eu não vou viver, colocar um peso desse em outra vida, isso daí eu acho um pouco. Eu posso estar exagerando um pouco, não sei, a gente não sabe qual que é o futuro, mas eu não queria pôr outra pessoa para pagar para ver. Eu prefiro. E ainda que alguém discorde ou que acredite que teremos um mundo melhor e tudo mais, eu vejo que uma das motivações mais comuns para se ter filhos, e eu já falei isso aqui um pouquinho, é quem vai cuidar da gente na velhice, né? É ter um filho. E aí eu queria ouvir de vocês, como que vocês se planejam para essa velhice num momento em que às vezes vocês não vão poder cuidar mais um do outro, assim, de forma bem prática. Como que vocês pensam esse planejamento futuro de vocês? Ó, duas coisas. Um comentário que foi feito ali, que passou rapidamente, que eu acho muito interessante. Alguém comentou assim, o Estado Islâmico está cuidando de ter filho, né? Os muçulmanos estão cuidando de ter filho, enquanto a gente está do lado de cá, no mundo ocidental, e segurando a quantidade de filhos. É verdade. É verdade. Vocês têm um problema populacional aí, e que tem repercussões políticas que terão que ser resolvidas. Agora, eu, no meu processo de construção intelectual, me recuso a pensar na condição humana como a condição de gado, de curral, que tem que ficar procriando, porque a raça do outro lado está procriando mais do que a de cá. Eu acho que isso passa por um processo educacional formativo, isso passa por escola, coisa que nós não temos no Brasil. Isso passa por um processo de apuro intelectual, que isso sim deveria estar nos preocupando. Porque não adianta ficar reproduzindo para dizer, então agora a gente está discutindo quantidade. Aqui a gente está discutindo a qualidade de quem está ficando, a qualidade do que está sendo feito. Sim. Então eu diria que nós temos uma grande preocupação com o avanço de pautas religiosas radicais do lado de lá, mas não é menos preocupante pautas que avançam do lado de cá sob o manto das benesses de uma coisa ocidental interessante. O wokeismo, o progressismo, o abandono da ideia de família para quem quer ter filho, etc, etc, que eu acho igualmente grave. A outra coisa é a ideia de ter filho para cuidar de você amanhã. Olha, sinceramente, então, se a ideia for essa, faz um investimento para contratação de enfermeiro. É muito mais justo e honesto do que você colocar filho para te servir amanhã a pretexto de gratidão. Então, essa romantização das relações humanas me deixa doente. Ficar por você, né? Essa ideia de que você tem que ficar se matando depois para cuidar de alguém, porque isso é um ato de gratidão. Olha, eu posso exercer essa gratidão das mais diversas formas, inclusive proporcionando um cuidador, alguém que esteja lá e que não faça da minha vida, por sua vez, um inferno, porque eu tenho uma gratidão, um preço a pagar por ter me dado a vida. Eu acho isso daí uma romantização bem doentia dessa questão de maternidade. Teve um momento, algumas pessoas aqui não me acompanhavam, não sabem ainda. Os meus pais adoeceram ano passado simultaneamente. Uma diferença de 12 dias. Pai e mãe com câncer e uma situação que demandava toda a família se envolver nos cuidados. E esse momento mexeu muito comigo, pensando assim, e se eu no futuro tiver alguma doença assim que vou precisar de cuidados? E eu preciso confessar para vocês que eu via nos corredores dos hospitais muitas famílias brigando, porque às vezes só tinha um filho, ou a nora, ou outra pessoa da família que estava assumindo mais à frente do cuidado, e isso estava gerando uma sensação de
injustiça entre os membros da família. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu não vou mentir que a velhice, ela me aterroriza um pouco. Porque, de fato, eu vejo que a gente está vivendo demais, prolongando a vida demais, e chega uma hora em que a gente nem tem tanta dignidade assim, mas a gente vai sobrevivendo, né? Mas, assim, em termos práticos, o que eu conversei muito com meu marido, assim, Gustavo, pensando em futuro, da gente não abrir mão do exercício físico, fazer um planejamento financeiro, estabelecer um tempo da nossa vida onde a gente vai resumir nossos cursos, morar num lugar menor e adaptar. Então, são conversas que a gente começou a ter, considerando essa possibilidade de não ter filhos. E aí eu queria saber se é um assunto que vocês já falam do futuro ou se ainda tá no vamos viver hoje, vamos andar de moto, almoçar lá. Vai, amor. É um assunto que a gente fala sempre. Nós temos um sonho de velhice que é morar em uma kitnet. Nós temos um tempo, nós nos demos um tempo para casa, morar em casa, por conta dos cães. Uhum. Quando eles não existirem mais, é mudar para um estúdiozinho desse tamanhozinho, de preferência num hotel, que tenha todo o serviço de hotel. Interessante. Uhum. E viver viajando. Esse é o nosso objetivo de velhice. Uhum. Então, nós nos demos esse tempo de cães. Uhum. E não, nós moramos em apartamento por 2 anos. Não foi uma coisa legal para eles, assim. Por mais que o apartamento fosse grande, não foi legal para eles. Uhum. E então a gente quer esse espaço acolhedor para os bebês, os nossos bebês cães. E depois deles ir para um estúdiozinho petitinho, sem muita coisa para limpar, aquela vida mais de eu, você e eu, nosso cantinho, e vamos viajar. Essa é uma outra coisa que realmente você tocou no assunto que é muito importante. Assim. Outro dia eu participei de um debate na universidade com uma diretora de um hospital maternidade e lida com bebês que até muito pouco tempo eram inviáveis, tá? Bebês que nasciam já numa condição de quase morte. Uhum. Então, ela estava discutindo comigo, a Bárbara lá com a estrutura dela tá ruindo, ela discutindo comigo do ponto de vista ético, o que estava acontecendo em termos de tecnologia, avanço científico, etc. Ela falava, professor Denis, o que acontece hoje é que uma ala de UTI de recém-nascidos, ela confere a possibilidade de sobrevida a seres que não deveriam viver. Caramba. Que a natureza disse claramente, olha, esse ser não deveria continuar a existir. Só que nós desenvolvemos uma ciência e uma tecnologia que deu sobrevida a esse bebê. Você pode ver, cada vez mais nós antecipamos o momento em que crianças prematuras conseguem ser viabilizadas, pelo menos no primeiro momento, ainda que venham a falecer imediatamente depois, crianças anencéfalas e as condições as mais diversas. E ela disse assim, a gente vive num dilema ético terrível, que é, eu chego num pai e digo assim, a possibilidade desse seu bebê sobreviver em médio e longo prazo é praticamente zero. Quer desligar os aparelhos agora, a gente deixa ele descansar agora, porque a vida dele é sofrimento. O pai e a mãe, treinados nessa ideia biológica de que vida é só viver, é só respirar, é só ter o coração batendo, deixam a criança entubada por semanas, meses, até que ela venha a morrer. A mesma coisa com relação à vida a que nós estamos chegando em termos de tecnologia, saúde, etc. A gente está vendo muito mais. A gente tem envelhecimento do mundo. A velhice é decrepitude. É decrepitude para todos nós. Não há dignidade na decrepitude. É um processo natural. Você
tem a pele viçosa, quer tudo, avança, chega um momento que você começa a ficar mais doméstico. Todos nós, vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos chegar a um médico no hospital e ele vai dizer o seguinte: eu tenho uma notícia que não é muito boa para te dar. Todos nós, vai acontecer com todo mundo. Tá? É uma doença grave, você não vai conseguir se curar. Se der sorte, você vive mais um mês, mais um ano, seja lá o que for. Vai acontecer com todo mundo. Importante nessa história, para mim, deles, é que a gente não se torne um peso. Porque se existe algo que eu vi nessa vida, foram famílias se dissolvendo, famílias, os filhos, se pegando, se matando diante de um pai doente, de uma mãe doente. Então alguém poderia ingenuamente pensar assim: puxa, agora eu tenho 5 filhos, então eu estou bem cuidado na minha velhice. Tá uma ova. Tá uma ova. Vamos fazer isso, no mais das vezes, mal e porcamente, brigando entre si, porque não é função natural de filho cuidar de pai e de mãe. Não é função nem biológica filho cuidar de pai e de mãe. Você faz porque você vive em sociedade e segura na medida das possibilidades. Agora, dizer que... Ai, aí começa uma coisa meio religiosa, do tipo, eu estou expiando uma culpa originária pelo fato de ter nascido. Tenha santa paciência. Ajuda, faz o que for possível. Mas romantizar isso também é muito para mim. Olha, me incomodou, deixa eu ver aqui. E aquela coisa que é aquele incômodo que eu sei que até amanhã, até daqui uns dias, a gente fica o que eu entendo e que eu queria deixar muito claro para quem está acompanhando a gente, assim, assuntos incômodos também precisam ser ditos e a gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa encarar que às vezes também a nossa realidade é muito diferente de uma grande maioria. E fato é, se a gente vai a números, realmente a quantidade de abandono, eu mesmo moro próximo a uma casa de repouso, né? E a gente vê essas dinâmicas veladas, porque as pessoas realmente não falam abertamente sobre o cansaço do cuidar da pessoa idosa. E aí eu queria só comentar um fato interessante. Na minha família existe um ritual que chama Chá das Primas, que é onde as 60 mais organizam um chá para as 80 mais. Porque a única atividade do mês delas, aí encontra, tem bingo, tem um lanchinho e tal. Sem veneno, sem veneno, é chá mesmo. Deus deles. Tá bom. É só chá mesmo. Então. Tem que estar com veneno aí. E aí, o que eu achei curioso participando de alguns desses encontros? Quando as mais velhas estão ali num cantinho, as mais novas, que já são idosas, né? A minha mãe, as outras tias, elas muitas vezes estão comentando assim: ah, então, você já arrumou uma câmera para casa da sua mãe? Porque a gente tem que ficar vigiando, porque ela é muito teimosa. Eu não aguento mais o cheiro de xixi no meu carro. Começam umas conversas assim que eu me choquei ouvindo, mas foi muito importante ouvir, até para naturalizar e entender que eu preciso me programar também para quem vai cuidar de mim nesse momento se eu não tiver filhos, né? E que a gente precisa pensar sobre isso e conversar sobre isso. E ainda tendo filhos, sabendo que às vezes vão ter essas conversas e é comum o idoso se sentir um pouco como peso. É o que a gente escuta muitas vezes. Mas, desculpa, vamos falar a verdade? Fale. Vamos falar a verdade. Não é que ele se sente como um peso. É um peso. Não vamos romantizar isso, não. Qualquer coisa que te obrigue a sair de casa para fazer algo que você não gostaria de fazer, que para você se torna uma obrigação, é um peso, é um obstáculo. A gente não precisa romantizar isso. O que não significa dizer que você tenha que ignorar as necessidades do outro e que isso te impeça de ir lá ajudar e acompanhar, etc, etc. Então, uma previsibilidade de falar, olha, realmente, deixa eu organizar aqui onde eu vou morar, mais ou menos quem vai. Até agora em São Paulo, fui visitar, antes de falecer, um querido amigo, não, um professor muito importante, chamado Antônio Paim. Ele vivia num condomínio de idosos, que tinha equipes
multifuncionais, acompanhando os idosos ali. Então, pessoas que têm filho, pessoas que... Mas tinha lá as atividades do dia a dia. Não vamos romantizar isso, não. É pesado. Não vamos romantizar. É a mesma coisa, sei lá, um filho com problema, você falar assim, ah, não, mas eu amo de todo jeito. Tem dia que você quer matar, tem dia que você quer se livrar daquela situação. Isso é humano, isso não é um problema. Eu entendo Reconhecer isso. esse lado de gratidão, né, por tudo que meus pais fizeram por mim, eu vou retribuir agora que eu posso retribuir. Existe isso, sim, né? Mas você tem que pensar que uma coisa que não vai... A pessoa que está sendo cuidada, ela está se sentindo um peso, sim. Porque ela tá vendo que isso está interferindo na sua vida. Também. Né? A gente nunca pensa do lado do outro, a gente pensa do nosso lado, que é o egoísmo virtuoso nesse caso, né? A gente nunca pensa que a outra pessoa, a pessoa que está do lado de lá, ela tá se sentindo péssima por estar atrapalhando a sua vida. Porque é assim que todo idoso pensa. Então, se você puder, talvez, ajudá-lo de outra forma, se não, mostrando que a sua vida continua bem, né? Que você continua bem, vivendo sua vida sem que ele esteja interferindo, né? Na medida das possibilidades, Mais né? digno, é mais digno. Eu acho que essa coisa que você começou a sua fala dizendo da dignidade, né? Que a gente perde a dignidade. Se você não puder mexer na dignidade da pessoa, muito melhor. Então, essa coisa de eu não tenho coragem de deixar meus pais com um cuidador. Será que na cabeça deles seria tão ruim assim? Você dar uma pessoa, pagar uma pessoa para que ele tenha liberdade de fazer o que quer, do jeito dele, não do seu jeito, porque a partir do momento que você está cuidando, as regras passam a ser suas, né? E não da pessoa que é cuidada. Eu acho que é um elemento de constrangimento até. Então, assim, imagine um filho. Acho que minha mãe está aqui na live. Eu não tenho... eu tenho a maior dívida de gratidão com a minha mãe. Minha mãe foi uma excelente mãe. Acho que ela não tem motivos para não se orgulhar do trabalho que eu faço, do homem que ela ajudou a me tornar. Mas eu não quero estar debaixo de um chuveiro com a minha mãe nua, idosa, e eu dando banho nela. Eu acho isso uma completa indignidade. Isso não é uma questão de gratidão mais, menos gratidão. Isso é uma indignidade. Eu acho que existe uma honra, uma dimensão ritualística na relação entre pais e filhos que é bom não quebrar. Que é bom não quebrar. Então volta àquela coisa, assim, voltando à vaca fria do ter ou não filhos, ter filhos. Os meus estão brincando aqui, né? Os quadrúpedes. Ter filhos pensando nisso, nessa questão de porque vão virar enfermeiros profissionais amanhã quando eu precisar, eu acho isso um erro absurdo, acho isso de um despropósito completo em todos os sentidos. E acho sim que você começou citando elementos científicos nesse sentido, filharada. Você começou citando elementos científicos nesse sentido. Eu acho sim que a vida de um casal sem filhos tende, estatisticamente, a ser um pouco mais harmoniosa do que a vida de um casal com filhos. Eu falo isso de estatisticamente, de tendência. É claro que casos particulares vão desdizer o que eu estou dizendo para confirmar a regra geral. Por um motivo muito simples. Eu tenho trocentos amigos que têm filhos. Os caras comentam comigo em conversas de homem. Muda. Uma mãe é uma mãe. Manter aquela chama do casal, aquela questão conjugal no relacionamento do dia a dia, essa mulher já não é mais... Você já não é mais prioridade absoluta para essa mulher. As relações mudam. E dizer que não
pode não mudar para um ou para outro. No meu modesto entender, é uma questão biológica. É uma questão biológica. Você vê isso em todo o reino animal. E por que não veria na condição humana? Uma mulher que engravida, que tem um filho, a prioridade dela é o filho. Uhum. E o macho é aquele cara que vai ficar ali meio escanteado. Aí dizer, não, a felicidade é a mesma, o ritmo de vida é o mesmo. Tá de brincadeira? Você tem um terceiro termo nessa relação que muda completamente a equação das dinâmicas da vida em família. Naturalmente. Uhum. Negar isso seria um absurdo. Eu gostaria de dizer assim, primeiro que com relação a se pai e mãe quer que tenha banho, não tenha banho, tenha cuidado, não tenha cuidado, acho que não existe regra, o importante é o diálogo e o combinado, né? Porque algumas pessoas com quem eu convivo e que eu conheço têm a expectativa de serem cuidados. Uhum. E aí eu acho que vale os filhos alinhar expectativas no meio termo ali que fica, né, razoável para todos os lados. E com relação a isso que você trouxe agora, Denis, assim, eu acho muito interessante também a gente entender o seguinte, eu falo muito isso com o Gustavo. Todo casal, a Bárbara também falou, nós temos os nossos atritos. Agora, principalmente durante a pandemia, que eu conversei muito com amigas, começaram a existir conflitos do tipo, vamos vacinar nossa filha? Não vamos. Ou então, quando vai escolher escola, que tipo de escola, que tipo de amizade, que tipo de atividade extracurricular, que tipo de brinquedo, que tipo de festa. Ou seja, começam a existir pontos de atrito que vão sim além do casal e começam a ser sobre esse terceiro elemento. Vai batizar, vai crismar, não vai crismar, aquela coisa toda. Exatamente. Que começa a existir pontos de atrito. E aí é lógico que também, quando a gente está com muito atrito, o aspecto sexual, o aspecto da sintonia, começa a balançar. Então, eu também entendo pela lógica, isso que você falou, não só da priorização do filho, mas por esses outros elementos sociais que começam a fazer parte da equação. Vocês concordam? Então, Né? Sim, sim. E eu acho que a rotina também é uma coisa que, assim, por exemplo, eu e o Denis, nós temos uma rotina muito diferente. Nossa rotina não é tradicional. Nós somos muito noturnos, trabalhamos muito à noite, nossa manhã é praticamente zerada. E um terceiro elemento aí, um filho nesse caso, iria inverter completamente a nossa rotina. Então, e querendo ou não, a rotina de uma família, primeiro, em função do filho, né? E depois do casal. É sempre pela saúde do filho. E para a gente não ia funcionar. Por mais que ia ser um atrito muito grande, né? Seriam 2 contra 1. E eu acho que a rotina eu acho que esse é o ponto que mais iria pegar para nós dois. Assim. É complicado, por exemplo, né? Assim, pode parecer coisa pueril, mas a vida não é uma coisa assim tão séria. Eu gosto de ter a liberdade de acordar uma certa hora, de trabalhar outra hora. Eu sou motociclista. Frequentemente eu vejo os meus amigos motociclistas, quando tem o primeiro filho, tá ali bebê, quando não é por uma objeção bastante razoável até da mãe, dizer, olha, não, agora, né, moto é uma coisa que tem um certo perigo, eu não queria que você andasse mais, então é o momento chave para o cara vender moto. Ou se tem um filho, pô, mas eu queria sair com a minha esposa, moto não tem 3 lugares, então fica essa questão. Então, assim, beleza quem optou por ter. Eu não acho que seja um tema beleza quem optou por ter. Eu não quero abrir mão de certas coisas. Eu não quero abrir mão de certas coisas. Para mim, é importante ter essa liberdade de acordar. Às vezes, da meia-noite, a gente está aqui enfiado no canto da piscina, aqui, 1h da manhã, aí sai, vai dormir 4 horas da manhã, aí tem que acordar 7, ou tem que acordar... Quer dizer, um bebê demanda uma rotina e uma disciplina que nós não temos para essas coisas. Claro que nós teríamos se viesse. Óbvio. Porque
a nobreza exige, né? Tá ali, você não vai deixar agora, vou colocar o moleque para fumar charuto comigo aos 6 meses, que eu gosto de fumar charuto. A gente senta aí, filho, vamos dar um Tem tapa. pai que fuma maconha com o filho, né? Tem de tudo nesse mundo, tem gente com placenta. Mas, enfim, eu acho que é uma questão de cálculo do que deseja para a própria vida. Isso, para mim, não é nem o mais importante, tá? Eu também, assim, se acontecer amanhã, vai que eu sou vasectomizado. A Bárbara nem se protege mais. Vasectomias falham. Amanhã aparece a Bárbara grávida aqui. Você acha que eu não vou acordar às 6 da manhã? Claro que eu vou acordar. Vou acordar de madrugada? Claro que eu vou acordar. E vou fazer declarações de amor aqui que vocês vão chorar de emoção. Claro, existe a dimensão biológica gritando. Ser pai tem lá as suas vantagens, não tenho dúvida disso. Mas, racionalmente falando, não é o que eu desejo para minha vida. Não quero colocar outro aqui no meio dessa zona que virou o nosso Eu século. penso exatamente igual. Legal. Aí já viu, né? Para quem está aqui, a gente teve recentemente um papo de segunda com a Carla Tenório, que tem um perfil que chama Mãe Arrependida, que também é interessante porque acontece muitas vezes de pessoas que planejam o sonho e deixam, nasce um filho, vê que não é nada daquilo, existe um sentimento muito tabu, que é o arrependimento com relação a esse filho, essa filha. E quem tiver curiosidade também de saber mais sobre isso, tá bem legal o papo com ela, o perfil dela também. Eu tô vendo pelo avançar aqui da nossa conversa, tem muitas perguntas ainda que eu queria fazer. Vou tentar resumir aqui. Uma, falando com o Denis, que é com relação ao livro infantil que você recentemente escreveu. E eu fiquei imaginando as pessoas de plantão ali dizendo assim, mas não tem criança esse público. Não tem Então, lugar de fala, não tem lugar de fala. eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é essas pessoas, assim, querendo também rotular, né? O casal sem filho não gosta de criança, não quer nada a ver com criança. Como é que é isso? Olha, Eu sou diga, amor, diga, vai. moleca. Eu sou muito moleca. Toda criança me ama. Porque eu sou. Eu acho que um dos motivos que eu não sirvo para ser mãe, sabe? E falta de responsabilidade total. Olha, eu tenho uma preocupação com o legado como professor que eu vou deixar. Vamos dizer, a contribuição que eu posso deixar para que amanhã homens como o Denis não fiquem na dúvida ou não fiquem com receio de ter seus filhos, que possam ter um mundo um pouquinho melhor do que nós temos hoje, um pouco mais sensato, um pouco mais equilibrado, um pouco mais cético, um pouco mais racional. Eu digo que se você consegue ser racional na sua vida, abandonar as bobagens, tudo que faz a gente perder tanto tempo com tanta besteira, a gente já se coloca acima de 95% das pessoas que estão loucas. As pessoas estão perdidas, estão abraçando qualquer coisa como tábua de salvação. Então, eu gostaria de ter novas gerações alimentadas nessas ideias que eu considero razoáveis. E o que eu faço? Como autor, como escritor, como professor? Eu proponho isso. Então, para quem abre lá, o livro didático está dentro da Academia do Denão, que é uma das plataformas que eu tenho de formação. É uma criança, menino chamado Tales, não poderia ser diferente, o nome do criador da filosofia, falando sobre descobertas. O que é a verdade, o termo grego para verdade, por que se diz verdade em grego como aletheia, que é a retirada do véu, é a descoberta daquilo que está escondido. Então, quer dizer, se eu gostaria de ser essa criança exposta a esse tipo de conteúdo, muito mais do que exposta ao tipo de conteúdo que nós estamos oferecendo para essas crianças hoje. Uma escola que nos coloca nas últimas colocações em processo de ensino e formação, num país que despreza a educação, num país que tem a 40% dos seus jovens, de 18 a 24 anos, que nem trabalham, nem estudam. Como é que eu... Desculpa. Assim,
Eu saio de casa por dever de ofício. A vontade que eu tenho nem é essa mais. A vontade que eu tenho é de ficar aqui, ó, porque já me enoja o grau de ignorância arrotada como virtude que nós temos por aí. Tá uma coisa irrespirável. E eu não quero colocar alguém... Porque eu sei que educando um filho meu como eu acho que deve ser educado, nas coisas clássicas, num conhecimento alto, num registro civilizatório alto, eu sei o preço que ele vai pagar, porque ignorância é bênção. Não saber é não sentir dor. Quanto mais você sabe, mais exposto à sua própria ignorância você está, mais exposto à dor você está. Ó, até o negocinho ali concordou comigo e fez um joinha. Então é isso, chega uma hora que você tem que fazer esse cálculo. Eu não quero criar um filho para ser outro ignorante e dizer, não sofro porque eu não sei. Não, eu quero que ele saiba, inclusive o quanto ele não sabe. E isso dá uma baita dor de cabeça. Muito legal você colocar o legado como algo muito além do sanguíneo, porque a gente às vezes escuta, eu já escutei inclusive de amigos, que eu perguntei, por que você pensa em ter? Para deixar um legado. Aí vira um pagodeiro, vai virar tô brincando. Aí te mata de decepção. É uma brincadeirinha saudável. Eu queria perguntar também para a Bárbara, porque eu, Bárbara, conversei com muitas amigas e entendi claramente que ser mãe é diferente de ser pai. Ainda que a gente tenha avançado muito mais no sentido de dividir tarefas e não mais o homem ajudar a mulher, mas existe uma diferença. Claro. E aí eu fico curiosa, assim, em algum momento, para você, pesou mais? Em algum momento, às vezes, o Denis, muito apaixonado, falou, eu queria uma Bárbarazinha aqui. E você pesou esse outro lado de que seria mais penoso para você? Ou nada a ver? Sempre nem conversando? Não, nunca foi uma... Como eu disse, nunca foi um dilema. E o Denis com duas Barbarazinhas, ele ficaria louco. Então, não ia dar certo. Uma já dá trabalho demais. Chama Laricinha. Ele já teria corrido de casa há muito tempo. Não, é aquilo que eu disse, viu lá? A Bárbara sempre chamou muito a minha atenção, porque em algum momento eu achei que ela fosse ceder aos gritos da natureza, assim. Eu achei mesmo. Tanto que eu não tinha feito ainda vasectomia nem nada. E quando eu fui fazer vasectomia, eu nem sei, né, amor, quanto tempo faz que eu fiz essa vasectomia por causa dela. Porque ela sofria muito com o negócio de hormônio, não sei o quê, de métodos contraceptivos. Eu falei, olha, quer saber? Deixa eu resolver esse lado de cá e você fica tranquilo. Você não precisa tomar nada, você não precisa colocar nada e tá tudo certo. Eu fui, fiz com um ex-aluno. Aí alguém perguntou, se ela quisesse, eu cederia. Eu cederia, sem nenhum problema. Porque eu respeito muito essa ideia do influxo da maternidade. Eu respeito muito, assim. Tanto que eu conversei com ela, falei assim, você está muito segura disso? Porque agora é vasectomia. Para desfazer uma vasectomia, isso dá um puta trabalho, pode não dar resultado, dá uma merda esse negócio. Ela não titubeou nunca na vida. Ela nunca se viu na condição de mãe. E o que eu acho legal na Bárbara é que ela nunca fez isso. Eu pedi a vasectomia para ele de presente de casamento. De aniversário de casamento. Ela nunca fez disso uma crise. Ela nunca fez disso um problema. Eu vou falar que você cederia, Denis, porque recentemente a gente teve uma certa polêmica assim, do Porchat, que se divorciou porque ele não queria o que a esposa queria. E o quanto que, às vezes, um casal tá realmente disposto a ceder para o outro, ou às vezes é uma convicção de que não é uma experiência que você quer viver, e que em amor ao outro que quer viver essa experiência, talvez é o momento do casal seguir novos caminhos, né, separados. Eu acho que daria já uma outra conversa sobre esses dilemas, né? Do individual e do casal. Eu acho que se o Denis fosse um homem que quisesse muito, mas muito ter filhos, talvez eu poderia, não sei,
tentar uma forma de conciliar o que eu sou com o filho, mas seria doloroso para mim. Uhum. Não seria uma coisa agradável. Claro que tem toda essa coisa do amor pelo filho, né? Que resolve tudo. Mas não seria eu. Eu estaria mãe e não seria a Bárbara, né? Eu acho que tudo bem, transforma o corpo, transforma a mente, transforma a pessoa, passa a ser outra pessoa. Ok, mas eu gosto de mim como eu sou, sabe? Eu gosto da pessoa como eu sou, como eu sou individualista nesse sentido, assim. Eu não gostaria de dividir minha vida com mais um. Minha mãe deu uma solução ali, ó, só deixar numa fazenda até crescer, aí volta. Para que dá uns 20 anos, devolve para a civilização. Mas é isso, assim, deixa eu filosofar um pouco sobre isso, que dizem, dentro do objetivismo, que é uma filosofia, eu não sou objetivista, mas é uma filosofia da qual eu gosto bastante, dizem que sacrifício é quando você troca uma coisa que para você tem mais valor por uma coisa que para você tem menos valor. Isso é sacrifício. Por isso, uma pessoa à altura da condição humana, ela nunca se sacrifica. Eu até publiquei no meu Instagram hoje uma frasezinha sobre isso. Não se sacrifique por ninguém. Porque o que significa você se sacrificar por alguém? Significa que você está trocando uma coisa que para você tem mais valor para uma coisa que tem menos valor. Se a Bárbara dissesse lá atrás, eu quero ter um filho, eu não veria nisso um sacrifício. Eu veria nisso uma concessão da vida conjugal, portanto, que não me colocaria na condição de trocar uma coisa de maior valor por uma coisa de menor valor. Tá? Seria simplesmente uma concessão, um obstáculo às coisas da vida, repropor as dinâmicas da minha existência, beleza, até aí tudo bem. Agora, se isso, por exemplo, no caso do Porchat, para ele dizer assim, eu prefiro me separar de uma mulher que queira ter um filho, isso é porque, para ele, o não ter filho tem muito valor. A ponto de ele dizer, não estou disposto a me sacrificar. E eu respeito e admiro um indivíduo assim. Seja homem, seja mulher, eu admiro muito. Um sujeito que bate no peito e diz exatamente... Eu acho que isso é um profundo sinal de maturidade. Tem muita gente que, lá atrás, quando eu falava que não queria ter filho, fala assim, porque você não é maduro o suficiente. Eu falo, bom, se maturidade fosse pressuposto de paternidade ou maternidade, nós não teríamos gerações inteiras desgraçadas por pais incompetentes como nós temos. Sim. Então, a maturidade não é pré-condição para ser pai ou mãe de ninguém. Se isso fosse uma cláusula restritiva, nós não teríamos as gerações de filhos mal criados que nós temos. Sim. Então, muito pelo contrário. Eu acho que você bater no peito e dizer, eu vou até aqui. Esse é o meu limite. Para mim, isso é muito importante. Não estou disposto a conceder. Vamos nos separar. Olha que maravilha isso. As pessoas pedem honestidade dos cônjuges o tempo inteiro e quando o cônjuge é honesto a ponto de falar nem quero mais ficar com você para que você tenha a liberdade de fazer isso, reclamam? Vai reclamar de honestidade agora? Não, eu entendo. E eu, apesar de ser uma questão, eu vejo como assim, é um sinal de maturidade e respeito, mas a gente talvez não tenha maturidade emocional ainda para viver com tanto desapego. E às vezes muitas pessoas acabam cedendo porque elas não conseguem deixar o outro livre realmente para seguir um projeto que teria maior valor para ele, né? A gente vê mulher muitas vezes tendo filho para querer segurar casamento. E eu entendo que são motivações erradas, mas eu consigo entender o que está por trás. Assim, a dificuldade que está por trás de algumas pessoas de serem honestas com elas mesmas, né? Eu não sei se o Instagram derruba quando a gente completa 1 hora. Vocês sabem? Também não sei. Já tem tanto tempo que eu não faço uma live assim. É porque estou fazendo toda segunda-feira, mas é a primeira. A gente chega e ainda tem mais tanta coisa para falar. Mas eu não quero tomar muita noite
de vocês. Eu queria propor para a gente caminhar para um encerramento. Tem outras perguntas que eu não fiz, mas se vocês toparem, a gente faz um segundo round, alguma Não, coisa se assim. cair, reabre aqui e a gente termina. Imagina. O que eu queria dar assim, para vocês, meio plot twist, assim. Tem alguma coisa que vocês invejam dos amigos que têm filhas? Inveja no sentido assim de, putz, isso aí tem hora que eu vejo e falo, nossa, isso a gente tem? Rola? Tem, amor, você? Ai, não, o que eu acho legal é que eles se reúnem para brincar, para ser criança novamente. Aham. Coisa que às vezes nós deixamos passar. Aham. Eu sou muito moleca, igual eu falei, eu sou muito moleca, eu sou muito menina, assim, para muita coisa. E talvez essa parte, sabe, de você poder entrar no jogo, entrar na brincadeira novamente. Acho que se fosse para escolher alguma coisa assim, falar sobre alguma coisa, seria isso, acho. Eu não tenho nenhuma. Nenhuma. Nada. Nada. Não tem nada que eu olho assim que eu falo assim, ai, que vontade. Não tem. Não tem. Impressionante, assim, como que a minha posição também está muito amadurecida. Ela não é endurecida, né? Ela não é recrudescida, Mesmo não, porque eu mas é uma sou muito mais posição. moleca que ele, né? Então, eu só. Beijo, meu amigo. Então, pessoal, me mandando um beijo ali, beijão pra gente, beijão pra vocês, beijão, região. Mas eu não tenho, não. Eu admiro muito e tal. Eu acho legal a relação que alguns pais têm com seus filhos. Até o Regis, que me mandou um beijo aqui, tem uma relação linda demais com o filho dele. Mas é aquela coisa, é uma admiração à distância, no sentido de gostar de ver aquilo e tudo, mas de não querer para a própria vida. Assim. Então, tem muita gente que me admira pelo trabalho que eu faço, mas não ia querer fazer o trabalho que eu faço, né? Olha aquilo e fala, pô, que legal, mas eu não tenho cabeça para isso daí, não funciona assim. É essa admiração respeitosa à distância. Eu confesso que quando eu vejo assim cenas muito fofas e muito espontâneas de crianças com os pais, bate aquela coisinha daquele amor que todo mundo pinta, né? De um amor transcendental, etc. Bate. E se? Eu queria dizer isso com muita honestidade e para a gente encerrar a live colocando que na vida não há certezas, colocando que cada casal sabe a sua fórmula de sucesso, vamos dizer assim, né? Então, assim, cada casal sabe se um filho vai construir vínculos mais fortes e um projeto mais robusto ou se vai colocar tudo ladeira abaixo, um distanciamento, um desencontro que não vale a pena. Num momento a gente quis levantar a bandeira antinatalista nessa live, abrir um diálogo para conhecer o diferente. Acho que muitas pessoas não convivem com casais sem filhos e eu quero agradecer vocês por terem aberto o espaço de falar um pouco da intimidade de vocês. E eu separei um trecho bem rapidinho do livro que eu tenho umas perguntas e respostas. E eu acredito que esse livro, ele não é só para pessoas que têm dúvida se querem ou não ter filhos. E aí eu vou responder a seguinte pergunta. Pessoas que têm certeza absoluta de que querem ter filhos podem ler esse livro? Eu digo que sim. Mas considerando que eu sou uma mulher que questiona o próprio desejo de ser mãe, eu acredito que mulheres convictas dessa decisão terão menos identificação com o livro do que aquelas que consideram a maternidade como uma escolha, digna de muita reflexão. Eu acho que mulheres inférteis, mulheres tentantes, mulheres grávidas, mães e avós podem tirar bom proveito dessa leitura nos trechos em que eu reflito sobre autorrealização, finanças, imprevistos, adoção e futuro. Aqui também haverá espaço de acolhimento para quem não sonha com a maternidade e para quem se arrepende e sente-se culpada por não sentir o maior amor do mundo. Eu quero enaltecer a individualidade antes da pluralidade, a importância e a responsabilidade da escolha de ser quem se é,
não para gerar, desculpa, de ser quem se é e não de gerar para ser alguém aos olhos da sociedade ou da família. Ser mãe é uma escolha que compete somente à mulher. Ser mãe é muito diferente de ser pai. E eu partirei dos seguintes pressupostos. Ser mãe não nos torna uma pessoa melhor se não estivermos comprometidas com a nossa evolução. Ser mãe arrependida não nos torna uma pessoa ruim. Ser mãe não biológica não nos torna menos legítima. E ser não mãe, por escolha ou circunstância, Bárbara, não nos faz menos mulher. Ia deixar esse pra gente. Brava, brava. Brava, exato. E É isso. Belíssimo. querem convidar o pessoal para algum projeto que está rolando aí? Quer falar, amor? Não, fala você sobre o livro. Eu só acho assim, eu acho que o mais legal de tudo isso, o mais importante desse trabalho, né, desse debate, é tirar todo o peso, toda a culpa originária que muitas vezes se coloca, especialmente sobre a mulher, quando o assunto é maternidade. E dessacralizar esse assunto. Dessacralizar, não torná-lo um sacrifício para a mulher. Seja que decidiu ter, seja que decidiu não ter, que ela faça as contas, porque é a velha história, toda escolha é uma renúncia. Sim. Que tipo de renúncia que você quer fazer com relação à sua vida, que tipo de cálculo de vida. Você não vai ter tudo, você não vai ter todas as coisas, você vai ter que fazer essas contas, e ao optar por uma coisa, você vai abrir mão de outra, como é próprio da vida em qualquer dimensão da existência. Então, esse cálculo, se eu pudesse, bom, se o conselho fosse bom, a gente vendia, mas a pele é uma dimensão racional também da compreensão do que você vai fazer. Eu acho que essa ideia de vou escolher pelo coração, vou deixar a natureza falar mais alto, eu acho que isso daí é a saída medíocre de quem não está querendo tomar uma decisão pensada a respeito daquilo que se coloca diante. Então, talvez seja muito mais responsável e maduro você colocar sim na balança da racionalidade essa decisão. E foi exatamente, e não por outro motivo, países nos quais homens e mulheres têm a formação intelectual mais apurada, tendem, historicamente falando, a ter menos filhos. É até uma preocupação do ponto de vista da previdência, do mundo do trabalho, etc. O que significa dizer que quando você faz coloca isso num cálculo racional, essa avalanche da decisão emocional, biológica, ela passa a contar um pouco menos. Então, talvez seja algo mais maduro nesse sentido. Enfim, tem toda uma discussão aí que se coloca por trás disso, mas seria o modo como eu vejo as coisas. Bom, eu estou aqui nas minhas redes, nas minhas coisas, produzindo. Quem quiser conhecer um pouco mais, é só chegar. Porque tudo que eu não invisto na educação dos meus filhos, que eu não tenho, eu tenho investido na educação dos vossos. E espero estar fazendo um bom trabalho. Boa. Colocar o nome do Denis no Spotify. Tem vários podcasts. Desculpa de outros. um palavrão que eu tenha dito lá. Essa parte vocês podem explicar para os meninos. Pessoal, para quem ficou até o final com a gente, eu queria fazer um convite. Se quiser mandar no direct a palavra felicidade, eu encaminho alguns artigos daquelas pesquisas que a gente comentou no início. Não é foco aqui ficar falando de estatística, dados, era mais conhecer um pouquinho de um lado desse casal ilustre aí que a gente não tinha escutado antes, né? E eu também poder contar um pouquinho da minha história. Mas agradeço demais, viu? Assim, Estou vendo tantos amigos aqui, o Regis, a Fê, a Pri, o Adriano, o X-Tudo, pessoal maravilhoso. Beijo para você. Todos os amigos que cá estiveram. Legal. Obrigada demais, viu, Glá? Parabéns pelo projeto. Obrigada. E para quem quiser o livro,
a partir de amanhã disponível na Amazon. O link vai ficar na minha bio também. 100% da receita de venda, isso é importante, eu estava esquecendo, vai ser revertido como doação para o Hospital do Câncer, que foi onde eu comecei a escrever o livro. Durante 30 dias a gente vai conduzir esse lançamento solidário, então fica o convite também para o pessoal apoiar por esse motivo também. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, gente. Uma boa noite, Gustavo. Bru, Lu, um beijinho para vocês. Todo mundo, um beijo. Até a próxima. Até. Tchau.